Marido deixou esposa com 3 filhos e um comércio pequeno. Você nunca vai alcançar o que eu alcancei. Anos depois, ele vê o que ela fez e se arrepende amargamente, sentindo-se humilhado. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de qual cidade você está assistindo. A chuva tamborilava no telhado furado da loja. Cada gota um lembrete do quanto tudo estava desmoronando. Clara, 35 anos, estava ajoelhada no chão frio, segurando uma carta de despejo que tremia em suas mãos. O papel amassado e úmido dizia que ela tinha 30 dias para pagar o aluguel atrasado ou perderia o pequeno comércio de roupas, seu único sustento. As palavras do marido, João, ecoavam em sua mente como um disco quebrado. Você nunca vai alcançar o que eu alcancei. Ele a abandonara há uma semana, levando não só suas coisas, mas também a pouca dignidade que Clara ainda sentia. Com 3 filhos para criar e uma conta bancária zerada, ela nunca se sentira tão pequena. O cheiro de mofo subia das pilhas de roupas espalhadas pelo chão, misturado ao som metálico das goteiras pingando em um balde enferrujado. A loja, que um dia foi seu orgulho, agora parecia um túmulo de sonhos. Araras tortas, caixas de papelão rasgadas, uma vitrine empoeirada que não atraía ninguém. Clara esfregou os olhos tentando afastar as lágrimas, mas elas vinham quentes e pesadas, como se carregassem todo o peso da traição. João não só a deixou, mas esvaziou a conta conjunta, aquela que ela guardava para os estudos dos filhos. Ele partiu para viver com uma mulher rica, alguém que, nas palavras dele, tinha ambição de verdade. E Clara, ela era só a esposa que nunca seria suficiente. Os filhos estavam em casa, provavelmente dormindo, mas Clara não conseguia voltar para lá. Não com o coração tão apertado. Gabriel, o mais velho, de 15 anos, andava calado, com raiva do pai e talvez dela também. Ana, de 10 anos, fazia perguntas difíceis. Por que o papai foi embora? A gente fez algo errado? E Pedro, o caçula de 5 anos, só queria a mãe sorrindo de novo, como se isso fosse tão simples. Clara se sentia um fracasso. Como mãe, como mulher, como tudo. Ela olhou para as mãos calejadas de tanto arrumar a loja e pensou em como deixou João controlá-la por tanto tempo. Ele sempre dizia que ela não tinha visão, que seus sonhos de estudar administração ou crescer o negócio eram bobagens. E ela, tola, acreditou. No canto da loja, uma prateleira bamba guardava um velho caderno de anotações, coberto de poeira. Clara se arrastou até lá, o chão gelado contra os joelhos. O caderno era dela, da época em que ainda sonhava alto, antes de João apagar suas ambições com risadas cruéis. Ela o abriu, as páginas amareladas exalando um leve cheiro de papel velho. Suas letras, escritas com caneta azul, pareciam de outra vida. Ideias para a loja, planos de fazer um curso, frases motivacionais que ela copiava de revistas. Uma delas a fez parar. Você é o suficiente. Clara fechou os olhos, o peito apertando. Não, ela não era suficiente. Não agora, não com a loja falindo, não com os filhos precisando dela e ela sem nada para dar. A porta da loja rangeu, cortando o silêncio. Clara enxugou o rosto depressa, envergonhada, como se chorar fosse um crime. Era Dona Lúcia, uma cliente de 70 anos que aparecia de vez em quando para comprar vestidos simples. Com seu cabelo branco preso em um coque frouxo e um olhar que parecia atravessar paredes, ela parou na entrada, segurando um guarda-chuva pingando. Menina, o que está fazendo aqui tão tarde com essa chuva toda? A voz dela era firme, mas carinhosa, como a de uma avó que não aceita mentiras. Clara tentou disfarçar, murmurando algo sobre organizar o estoque, mas a voz falhou, traindo-a. Dona Lúcia fechou o guarda-chuva, colocou-o no canto e se aproximou. Sem dizer nada, sentou-se em uma cadeira velha ao lado de Clara e pôs a mão em seu ombro. O toque era quente, quase reconfortante, e Clara não aguentou. As palavras saíram emboladas, um desabafo que ela nem sabia que precisava. Contou sobre João, sobre a traição, as dívidas, o medo de não conseguir sustentar os filhos. Contou como ele a humilhava, dizendo que ela nunca seria nada sem ele. Dona Lúcia ouviu tudo, balançando a cabeça de leve, sem interromper. Quando Clara terminou com o rosto vermelho e as mãos apertando o caderno, Dona Lúcia finalmente falou. Você já pensou em vender essas roupas com desconto? Tem coisa boa aqui, só está escondida nessa bagunça.
Clara olhou ao redor, confusa. Vender? Organizar? Ela mal conseguia levantar do chão. Mas havia algo na voz de Dona Lúcia, uma certeza tão sólida, que fez Clara sentir um calor no peito. Não era esperança, não ainda, mas era uma faísca, uma vontade de não se entregar tão fácil. Olha, menina, Dona Lúcia continuou, apontando para as araras. Essa loja não tá morta. Tá machucada, mas não morta. E você também não tá. Ela se levantou, pegou o guarda-chuva e deu um sorriso pequeno. Pensa nisso. Amanhã eu volto. E saiu, deixando Clara sozinha com o som da chuva e uma ideia que não saía da cabeça. Naquela noite, Clara ficou na loja até às 3 da manhã. Separou roupas estragadas das que ainda podiam ser vendidas, limpou o chão com um pano velho, organizou as araras. Suas mãos tremiam de cansaço e o corpo pedia descanso, mas ela não parou. Quando terminou, a loja ainda estava longe de ser bonita, mas parecia menos um caos. Clara pegou o caderno, abriu em uma página em branco e escreveu uma única palavra. Começar. Era pouco, quase nada, mas era algo. Ela guardou o caderno na bolsa, sentindo o peso dele como se fosse uma promessa. No dia seguinte, o sol apareceu tímido, e Clara abriu a loja com uma energia que não sentia há semanas. Ela colocou uma placa na vitrine escrita à mão. Liquidação. Tudo com desconto. Não era perfeito, mas era um começo. Enquanto arrumava uma arara, a porta abriu, e Pedro entrou correndo segurando um desenho. Era ela, com uma capa de super-heroína, sorrindo. Mamãe, você é forte. Ele a abraçou, o corpinho quente contra o dela, e Clara sentiu os olhos marejarem de novo. Mas dessa vez não era só tristeza. Era algo mais, algo que ela não sabia nomear. Clara olhou para a loja, para o caderno na bolsa, para o filho que acreditava nela. João podia ter ido embora, podia ter levado o dinheiro, a confiança, tudo, mas não levou tudo. Ele não levou a vontade de Clara de lutar. E pela primeira vez em dias, ela pensou que talvez pudesse provar, não para ele, mas para si mesma, que ele estava errado, que ela era, sim, suficiente. Clara acordou com o som do despertador, o corpo pesado como se não tivesse dormido. A noite passada na loja, organizando roupas até de madrugada, deixou suas mãos calejadas e os olhos ardendo. Mas havia algo diferente no ar. Um leve cheiro de café vindo da cozinha, misturado ao som dos filhos se mexendo na casa pequena. Ela olhou para o caderno ao lado da cama, onde a palavra começar parecia pulsar. Não era esperança, não ainda, mas era um fio, fino e frágil, que a puxava para fora da cama. Na loja, a placa de liquidação, tudo com desconto, tremia na vitrine, escrita com marcador preto em um papelão improvisado. Clara ajeitou as araras, sentindo o tecido áspero das roupas sob os dedos. A loja ainda parecia um esqueleto, mas estava mais limpa, com o chão varrido e as caixas empilhadas no canto. Ela respirou fundo, o ar menos mofado do que antes, e pensou nas palavras de Dona Lúcia. Tem coisa boa aqui, só tá escondida. Talvez fosse verdade. Talvez ela pudesse fazer algo com o pouco que restava. Os primeiros clientes apareceram tímidos, atraídos pela placa. Uma mulher comprou uma blusa, outra levou um vestido. Cada venda, por menor que fosse, fazia o coração de Clara bater mais rápido. Ela anotava tudo no caderno com cuidado, como se aquelas poucas notas fossem o começo de algo maior. Mas a dúvida ainda mordia. E se fosse só um dia de sorte? E se ninguém voltasse? E se João estivesse certo e ela nunca fosse além disso? Perto do meio-dia, Dona Lúcia entrou trazendo um pão de queijo embrulhado em papel alumínio. O cheiro quente e caseiro encheu a loja, e Clara sentiu a boca salivar. Trouxe para te dar força, menina, disse a idosa, com um sorriso que parecia saber mais do que dizia. Elas sentaram em duas cadeiras bambas, e Clara desabafou, a voz baixa para não atrair olhares dos clientes. Eu quero tentar, Dona Lúcia, mas e se não der certo? E se eu não for boa o suficiente? Dona Lúcia mastigou o pão devagar, os olhos fixos em Clara. Você não precisa provar nada para aquele homem, Clara. Só para você. Cada blusa que você vender, cada cliente que sorrir, é um pedaço de você se reconstruindo. Ela apontou para a loja, agora com algumas araras mais organizadas. Olha isso. Ontem estava um caos. Hoje já está com cara de loja.
Pequeno, mas é um passo. Clara olhou ao redor, vendo a vitrine menos empoeirada, as roupas separadas por cor. Era pouco, mas era visível. Ela sentiu um aperto no peito, não de medo, mas de algo que parecia orgulho, mesmo que pequeno. Dona Lúcia continuou. Quando meu marido morreu, eu achei que não ia dar conta de criar meus filhos. Mas cada dia que eu levantava, fazia uma coisa. Só uma. E olha onde cheguei. Ela riu, mostrando as rugas fundas no rosto. Não é perfeito, mas é meu. As palavras ficaram na cabeça de Clara enquanto atendia mais clientes. Ela sorria, conversava, sugeria combinações de roupas, algo que nunca fizera com tanta vontade. Mas no fim da tarde, a dúvida voltou, afiada. Enquanto arrumava o balcão, viu uma notificação no celular de Gabriel, seu filho mais velho. Era uma foto de João, o pai, em uma festa chique, rindo ao lado da nova mulher. A legenda dizia: "Vivendo o que mereço." Clara sentiu o estômago revirar. Ele parecia tão seguro, tão intocável, enquanto ela lutava para pagar as contas. Ela guardou o celular, as mãos tremendo. Uma memória a atingiu como um soco. João, anos atrás, rindo dos planos dela de fazer um curso de administração. "Você? Estudando? Clara, você não tem cabeça para isso. Cuida da casa e deixa o resto comigo." Ela acreditou nele, guardou o caderno, esqueceu os sonhos. Agora, vendo aquela foto, a raiva misturava-se com vergonha. Como pôde deixar ele apagar quem ela era? A porta abriu e Clara enxugou os olhos rápido. Era Pedro, o caçula, trazido por Ana, que carregava a mochila da escola. "Mamãe, a loja tá bonita." Pedro correu até ela, abraçando suas pernas. Ana, mais reservada, olhou ao redor e disse tímida: "Tá diferente. Tá legal." Clara sorriu, o coração aquecendo. Ela mostrou a eles a vitrine organizada, as roupas separadas, e Pedro bateu palmas, como se fosse a maior conquista do mundo. Naquela noite, Clara sentou com o caderno e fez as contas. As vendas do dia pagariam uma dívida pequena, uma conta de luz atrasada. Não era muito, mas era real. Ela olhou para os filhos, jantando pão com margarina na mesa simples da cozinha. Gabriel estava quieto, mexendo no celular, mas levantou os olhos quando ela falou: "Hoje a loja teve um dia bom. Acho que a gente vai conseguir." Ele deu um meio sorriso, o primeiro em dias. Antes de dormir, Clara abriu o caderno de novo. Escreveu: "Primeiro dia, 12 vendas, paguei a luz." Fechou os olhos, sentindo o peso do caderno na mão. Era só um passo, minúsculo, mas era dela. Pela primeira vez, pensou que talvez pudesse fazer mais. Não para provar nada a João, mas para mostrar a si mesma que ainda era capaz de sonhar. O sol da manhã entrava tímido pela vitrine da loja, iluminando as araras que Clara organizara com tanto cuidado. O cheiro de mofo ainda pairava, mas agora misturava-se ao aroma de um incenso de lavanda que ela acendera, tentando dar vida ao lugar. As vendas da liquidação tinham trazido um alívio, mas pequeno. A conta de luz estava paga, e Clara sentia um orgulho quieto, como se tivesse conquistado uma batalha. Mas a guerra estava longe de acabar. Ela abriu o caderno, revisando as anotações. 12 vendas. Próximo passo: comprar roupas novas. O problema era que o dinheiro mal cobria as despesas básicas, e os fornecedores não confiavam mais nela. Clara estava ao telefone, tentando negociar com um fornecedor antigo, o Sr. Carlos. Sua voz tremia, mas ela mantinha o tom firme. "Eu sei que atrasei antes, mas agora tá diferente. Posso pagar metade agora e o resto em 30 dias. Do outro lado, a resposta foi seca. "Clara, sem pagamento adiantado, nada de entrega. Não posso arriscar." O clique do telefone desligando ecoou como um tapa. Ela largou o aparelho no balcão, as mãos apertando a madeira lascada. Sem roupas novas, a loja ficaria estagnada, e os clientes que voltaram por causa da liquidação logo sumiriam. A porta rangeu, e Mateus, um entregador de 20 anos que às vezes trazia pacotes para a loja, entrou carregando uma caixa de aviamentos. Ele tinha cabelo cacheado bagunçado e um sorriso fácil que parecia não combinar com o peso do dia. "Tá com cara de quem brigou com o mundo, Dona Clara." Ele brincou colocando a caixa no chão. Ela forçou um sorriso, mas a preocupação transborda. "É só um problema com fornecedor.
Nada que eu não resolva. Mas as palavras soaram vazias, até para ela. Mateus ficou ajudando a arrumar a caixa e Clara acabou contando sobre o fornecedor. Ele coçou a cabeça, pensando. Já pensou em vender em feiras? Tem uma todo sábado no bairro vizinho. Minha tia vende bijuteria lá e o povo compra que é uma beleza. Clara hesitou. Feiras? Isso parecia coisa de quem estava começando do zero, não de quem tinha uma loja. Mas, olhando para as araras meio vazias, ela percebeu que talvez fosse exatamente onde estava, no zero. A ideia de Mateus ficou na cabeça dela, mas o dia trouxe mais más notícias. Uma cliente fiel, Dona Rosa, entrou e, depois de olhar as roupas, suspirou. Clara, eu gosto de comprar aqui, mas está tudo muito parecido. Não tem novidade. Ela saiu sem levar nada, e Clara sentiu o chão tremer sob os pés. Era verdade. A liquidação funcionou, mas sem estoque novo, a loja estava ficando para trás. Ela tentou ligar para outros fornecedores, mas as respostas eram as mesmas. Pagamento à vista ou nada. O cansaço pesava nos ombros de Clara. Ela passava o dia na loja, atendendo clientes, limpando, anotando tudo no caderno e à noite cuidava dos filhos, tentando não deixar que percebessem o tamanho do medo dela. Gabriel, o mais velho, estava mais distante, sempre no celular. Quando Clara perguntou como ele estava, ele murmurou "tô de boa", e saiu para o quarto. Ela sabia que João tinha ligado para ele, falando coisas que a magoavam indiretamente. Seu pai disse que eu não dou conta, não é? Clara perguntou uma noite, e Gabriel desviou o olhar sem responder. Aquele silêncio doía mais que qualquer palavra. Naquela noite, sozinha na loja, Clara sentou no chão, as costas contra a parede. O incenso já tinha apagado, e o silêncio era cortado só pelo barulho distante de carros. Ela abriu o caderno, mas não escreveu nada. Em vez disso, pegou o celular e viu uma mensagem de Dona Lúcia. "Força, menina. Você já deu o primeiro passo. O segundo vem." As palavras eram simples, mas aqueceram algo dentro dela. Clara pensou na feira que Mateus mencionou. Era arriscado, cansativo, mas talvez fosse a saída. No sábado, Clara acordou antes do sol. Carregou uma mesa dobrável, 2 araras e as melhores roupas da loja em um carrinho emprestado. Mateus apareceu para ajudar, carregando tudo com uma energia que Clara invejava. A feira era um mar de cores e vozes, com barracas de frutas, artesanato e comida. O cheiro de pastel frito misturava-se ao som de uma sanfona ao longe. Clara montou sua barraca, sentindo o suor escorrer pela testa. As primeiras horas foram lentas, e ela quase desistiu, pensando que tinha sido uma ideia idiota. Mas então, uma mulher parou, depois outra. Elas gostaram das roupas, dos preços, da forma como Clara explicava as combinações. "Você tem olho para isso", disse uma cliente sorrindo. Clara vendeu mais em um dia de feira do que na semana inteira na loja. Quando voltou para casa exausta, contou o dinheiro. O suficiente para pagar um fornecedor pequeno, se negociasse bem. Ela olhou para Mateus, que carregava a última arara, e disse: "Você salvou meu dia." Ele riu. "Você que se salvou, Dona Clara." Naquela noite, Clara sentou com o caderno e escreveu: "Feira, 20 vendas. Próximo passo, negociar com fornecedor." Mas uma ideia maior nasceu. Ela precisava aprender mais, entender como gerenciar um negócio de verdade. Lembrou do curso de administração que João ridicularizara. Talvez fosse hora de tentar. Ela pesquisou no celular e encontrou um curso noturno, gratuito, em um centro comunitário. Era longe, exigiria noites sem dormir, mas Clara sentiu um fogo acender no peito. Ela não podia mais ser só a dona da loja. Precisava ser mais. O ar da loja estava mais leve, com um toque de tinta fresca que Clara ainda não acreditava ter pagado. As paredes, antes manchadas de infiltração, agora brilhavam com um tom de creme, e a vitrine limpa e decorada com luzes baratas exibia roupas novas que ela conseguira comprar após a feira. O som de uma rádio tocava baixo, misturando-se ao tilintar da campainha cada vez que a porta abria. Clara sentia o tecido macio de uma blusa nova entre os dedos, organizando as araras com um cuidado que beirava carinho. A loja não era perfeita, mas pela primeira vez em meses parecia viva. A feira sugerida por Mateus tinha sido um sucesso inesperado.
As vendas deram a Clara o fôlego para negociar com um fornecedor menor, o Sr. Mauro, que aceitou entregar roupas a prazo. Você tá com uma energia diferente, ele disse, assinando o contrato com um sorriso desconfiado. Clara não sabia explicar, mas sentia isso também. Era como se cada venda, cada cliente satisfeito, estivesse costurando os pedaços dela que João havia rasgado. Ela abriu o caderno onde agora anotava tudo. Feira 20 vendas, estoque novo 50 peças. Curso começa semana que vem. O curso noturno de gestão ainda a assustava, mas a ideia de aprender a fazia sorrir. Os clientes notaram a mudança. Dona Rosa, que antes saíra de mãos vazias, voltou e comprou 2 blusas. Clara, tá ficando bonito aqui. Parece outra loja. Ela postou uma foto da vitrine no grupo do bairro e no dia seguinte mais mulheres apareceram, curiosas. Clara atendia com uma confiança nova, sugerindo combinações, ouvindo histórias. Cada venda era pequena, mas juntas formavam algo maior. A sensação de que ela estava no caminho certo. Mateus, agora uma presença constante, ajudava a carregar caixas e arrumar a loja. Ele tinha um jeito leve, contando piadas ruins que faziam Clara rir mesmo nos dias mais cansativos. Dona Clara, se essa loja virar franquia, eu quero ser gerente, hein? Ela riu, mas a palavra franquia ficou na cabeça. Era loucura, claro, mas por que não sonhar? Um dia, enquanto organizavam o estoque, ela olhou para ele e disse: Mateus, eu nunca pensei que podia ser tão boa nisso. Atender, negociar, planejar, é como se eu tivesse acordado. Ele sorriu, apontando para a loja. Você não acordou. Você sempre foi assim. Só estava dormindo. A loja ganhou uma placa nova, feita por um amigo de Mateus que cobrou pouco. Moda Clara estava escrito em letras simples, mas elegantes, com um traço dourado que brilhava ao sol. Clara passou os dedos pela placa, sentindo a textura lisa. Era mais que um nome. Era ela, ali, de pé. Os filhos também sentiram a mudança. Ana, a filha do meio, começou a ajudar na loja depois da escola, dobrando roupas com cuidado. Pedro desenhava cartazes coloridos que Clara pendurava na vitrine. Até Gabriel, sempre tão fechado, apareceu um dia com um amigo que comprou uma camiseta. Tá legal, mãe, ele murmurou, e Clara guardou aquelas palavras como um tesouro. O curso de gestão começou, e Clara enfrentava noites longas, equilibrando cadernos, filhos e a loja. As aulas eram em um centro comunitário, com cadeiras desconfortáveis e um ventilador barulhento, mas ela absorvia tudo. Como calcular lucro, atrair clientes, gerenciar estoque. Uma noite, a professora elogiou um plano de vendas que Clara apresentou. Você tem instinto para isso, ela disse. Clara sentiu o rosto queimar de orgulho, um orgulho puro, que não precisava da aprovação de ninguém além dela mesma. Mas nem tudo era fácil. Uma tarde, enquanto arrumava a vitrine, Clara ouviu 2 clientes cochichando. Ouvi dizer que uma loja grande vai abrir na rua de cima. Eles têm de tudo, até marcas famosas. O coração dela apertou. Uma concorrente maior, com mais recursos, podia engolir a Moda Clara antes mesmo de ela crescer. Clara tentou ignorar, mas a notícia ficou na cabeça, como uma nuvem escura no horizonte. Naquela noite, ela sentou com os filhos para jantar. Uma comida simples de arroz, feijão e ovo frito. O cheiro quente da panela enchia a cozinha e Clara olhou para eles, sentindo uma força que não sabia explicar. Hoje a loja vendeu mais que ontem, ela disse, tentando soar casual. Ana bateu palmas. Pedro riu. E até Gabriel deu um sorriso torto. Você tá virando chefe, mãe, ele disse. E Clara riu, o som ecoando na casa. Antes de dormir, Clara abriu o caderno e escreveu: Vendas, 15 peças hoje. Placa nova. Curso, primeira aula. Próximo passo, atrair mais clientes. Ela fechou os olhos, sentindo o peso do dia, mas também a leveza de algo novo. A loja estava crescendo, ela estava crescendo. E pela primeira vez, Clara pensou que talvez pudesse ser mais que a mulher que João abandonou. Talvez pudesse ser a mulher que sempre quis ser. O sol batia forte na vitrine da Moda Clara, refletindo nas letras douradas da placa nova. O cheiro de tecido recém-entregue misturava-se ao som de risadas de clientes que experimentavam roupas e elogiavam a loja. Clara, com o caderno aberto no balcão,
Anotava as vendas do dia, o lápis dançando entre os números. Em poucas semanas ela transformara o caos em algo que parecia um negócio de verdade. As araras estavam cheias, a loja colorida, e até o curso noturno de gestão trazia uma confiança que ela nunca imaginara ter. Mas naquela tarde, tudo começou a desmoronar. Uma cliente entrou, apressada, pedindo uma blusa que viu na vitrine. Clara sorriu, pegou a peça, mas notou algo estranho. O fluxo de pessoas na rua parecia menor. Normalmente, a loja ficava cheia no fim do mês, mas hoje estava quase vazia. Ela tentou ignorar, focando na cliente, mas o comentário veio como um soco. Clara, tá todo mundo na loja nova da rua de cima. Eles estão dando desconto e tem marcas famosas. A mulher pagou e saiu, deixando Clara com um nó na garganta. A concorrente que ela temia estava tirando seus clientes e rápido. No dia seguinte, a situação piorou. As vendas caíram pela metade e Clara recebeu uma notificação do dono do imóvel. O aluguel estava atrasado novamente. Ela olhou para o caderno, onde os números que antes a enchiam de orgulho agora pareciam zombeteiros. O dinheiro das últimas semanas mal cobria o estoque novo, e ela não tinha como pagar as contas. O pânico crescia, mas Clara tentou se segurar, atendendo com um sorriso forçado, mesmo enquanto o tilintar da campainha ficava mais raro. Então, João apareceu. A porta abriu com um rangido, e lá estava ele, com a mesma arrogância de sempre, o cabelo penteado para trás e uma camisa cara que não combinava com o olhar cansado. Clara congelou, o caderno escorregando das mãos. Vim ver como tá o seu império, ele disse, o tom carregado de sarcasmo. Ele deu um passo olhando as araras com desdém. Achei que você ia durar mais, Clara. Mas olha isso, uma lojinha caindo aos pedaços igual você. As palavras cortaram como faca. Clara quis gritar, mandar ele embora, mas a voz travou. João continuou, andando pela loja como se fosse dono. Você nunca vai ser alguém sem mim. Tá vendo? Eu te avisei. Ele riu. Um som seco que ecoou no peito dela. Clara sentiu a vergonha voltar, a mesma que sentira quando ele a abandonou. Ela olhou para a loja, para as paredes recém-pintadas, para as roupas que escolhera com tanto cuidado, e tudo pareceu frágil, como se pudesse desabar com um sopro. João saiu deixando a porta bater, e Clara ficou paralisada. As poucas clientes na loja trocaram olhares, constrangidas, e saíram sem comprar nada. Sozinha, Clara sentou no chão, as costas contra o balcão. O cheiro de tinta fresca, que antes a enchia de esperança, agora parecia sufocante. Ela pegou o caderno, aquele velho companheiro, e, sem pensar, rasgou uma página. Depois outra. As palavras que escreveu, os planos, as conquistas, tudo parecia mentira. Ela jogou o caderno no chão, as páginas espalhadas como pedaços de um sonho quebrado. Naquela noite, em casa, Clara mal tocou na comida. Ana perguntou por que ela estava tão quieta, mas Clara só balançou a cabeça. Gabriel, sempre tão distante, olhou para ela e disse, baixo, "O pai veio na loja, né? Ele me ligou, disse que você tá falindo." A raiva na voz do filho era um espelho da dela, mas também uma acusação. Clara tentou falar, explicar, mas as palavras não vinham. Ela se trancou no quarto, o peso do fracasso esmagando-a. Deitada, Clara encarava o teto, o som do ventilador velho girando como um lembrete do tempo passando. Ela pensou em vender a loja, desistir, encontrar um emprego qualquer. Talvez João estivesse certo. Talvez ela nunca fosse suficiente. Mas ao pegar o caderno destruído, uma página rasgada caiu no colo. Nela, escrito em caneta azul, estava: "Você é o suficiente." Era uma frase de anos atrás, de quando ela ainda sonhava. Clara segurou o papel, os dedos tremendo. Algo dentro dela se mexeu, uma mistura de raiva e teimosia. Na manhã seguinte, Dona Lúcia apareceu na loja, como se soubesse que Clara precisava dela. O cheiro do pão de queijo que ela trouxe encheu o ar, mas Clara mal olhou. "Menina, o que está acontecendo? Tá com cara de quem perdeu tudo." Clara desabafou, contando sobre a loja concorrente, o aluguel atrasado, a visita de João. Dona Lúcia ouviu, balançando a cabeça, e então segurou as mãos dela. "Você já caiu antes, Clara." E levantou. "Essa loja nova não é maior que você, mas você precisa de um plano, não de lágrimas."
Ela sugeriu um empréstimo, algo que Clara sempre evitara por medo. É arriscado, mas às vezes é o único jeito de crescer, Dona Lúcia disse. Clara hesitou, o coração acelerado. Um empréstimo significava mais dívidas, mais pressão, mas também significava uma chance de lutar. Ela olhou para o caderno, para as páginas rasgadas e pensou nos filhos, na loja, em si mesma. Não podia desistir agora. Naquela noite, Clara escreveu no caderno com letras firmes: plano empréstimo. Próximo passo, investir na loja. Era um risco, mas também uma escolha. Ela não era mais a mulher que João humilhara. E pela primeira vez em dias, Clara sentiu que ainda podia se salvar. A loja parecia respirar de novo, com o cheiro de tecidos novos misturado ao som de uma máquina de costura que Clara comprara com o empréstimo. A vitrine, agora enfeitada com flores de tecido feitas por Ana, brilhava sob as luzes que Mateus instalara. Clara, com o caderno aberto no balcão, traçava planos que antes pareciam impossíveis. O risco do empréstimo a assustava, mas também a empurrava. Depois da visita humilhante de João e da ameaça da loja concorrente, ela decidiu que não seria mais a mulher que se escondia. Era hora de transformar a moda Clara em algo maior, e a si mesma junto. O curso de gestão noturno dava frutos. Clara aprendera sobre marketing e decidiu criar uma marca própria. Nada de só revender, ela pensou, folheando revistas de moda na pausa do almoço. Inspirada, desenhou modelos simples, mas únicos, com cores vivas e cortes que valorizavam corpos reais. Ela contratou uma costureira local, Dona Neuza, que transformava os esboços em roupas de verdade. O som da máquina de costura, um zumbido constante, virou música para Clara. Cada peça pronta era como um pedaço dela ganhando forma. A loja foi reformada com o dinheiro do empréstimo. As paredes ganharam um tom de azul suave, e as araras, agora de metal brilhante, exibiam as roupas da marca Clara Viva. O nome sugerido por Ana fez Clara rir de emoção quando o viu na nova placa. Ela mesma mudou. Trocou as roupas largas por um vestido da própria marca, o cabelo preso em um coque firme, o olhar mais direto. Mateus, ao vê-la, assobiou brincando. Dona Clara tá parecendo dona de império. Ela riu, mas no fundo começava a não acreditar que podia ser. Clara investiu em redes sociais, algo que aprendera no curso. Com a ajuda de Gabriel, que entendia de celular, ela criou um perfil para a Clara Viva. Postava fotos das roupas, vídeos curtos dela contando a história de cada peça, sempre com um sorriso que escondia as noites sem dormir. Um dia, uma influenciadora local, Vivi, apareceu na loja após ver os posts. Amei o conceito. Posso usar no meu próximo evento? Clara, nervosa, concordou, e Vivi postou uma foto com um vestido da marca. Em horas, o perfil explodiu de curtidas e a loja lotou. O tilintar da campainha virou uma sinfonia. A transformação não era só na loja. Clara sentia a confiança crescer, como uma planta que finalmente encontra sol. Uma noite no jantar, ela olhou para os filhos e disse firme: ninguém vai tirar nosso sonho. Nem a loja nova da rua de cima, nem ninguém. Pedro bateu palmas. Ana sorriu. E até Gabriel, sempre tão fechado, assentiu. Você tá mandando bem, mãe. As palavras dele aqueceram Clara mais que qualquer venda. Mas João ainda rondava como uma sombra. Clara soube por Gabriel que ele vira a loja cheia e ficara irritado. Ele disse que é sorte, que vai acabar logo, Gabriel contou, o tom magoado. Clara segurou a mão do filho, o coração apertado. Ele não entende o que é lutar, meu amor, mas a gente entende. Ela não deixou João ocupar sua mente. Em vez disso, focou na próxima ideia. Parcerias com outras lojas pequenas, algo que aprendera no curso. Ela negociou com uma sapataria e uma joalheria do bairro, criando combos que atraíam mais clientes. Uma noite, enquanto costurava etiquetas com Dona Neuza, Clara teve uma epifania. A gente precisa de um evento, ela disse, os olhos brilhando. Organizou um desfile na loja com clientes e vizinhos como modelos. Mateus cuidou da música, Ana decorou o espaço com flores de papel e Pedro distribuiu panfletos. O evento foi um sucesso, com a rua cheia de gente e a Clara Viva nos lábios de todos. Até Dona Lúcia, que assistia da primeira fila, gritou: você não é mais aquela mulher assustada, Clara. O desfile trouxe mais que vendas. Trouxe respeito.
Um jornal local publicou uma matéria sobre a empreendedora que transformou uma loja falida em sucesso. Clara leu a matéria, segurando o caderno, e sentiu lágrimas quentes escorrerem. Não eram de tristeza, mas de orgulho. Ela escreveu: desfile, 40 vendas, parcerias, 2 lojas. Próximo passo, abrir outra filial. A ideia de uma segunda loja, que antes parecia loucura, agora era real. João, ao ver a matéria, tentou ligar, mas Clara bloqueou o número. Ela não precisava mais dele, nem da aprovação dele. A loja concorrente ainda era uma ameaça, mas Clara tinha um plano, uma marca, uma equipe e, acima de tudo, tinha a si mesma, uma mulher que aprendera a se reerguer. A loja Moda Clara pulsava com vida, o ar carregado com o cheiro de café fresco que Clara servia aos clientes e o som de risadas misturado ao tilintar constante da campainha. As paredes azuis brilhavam sob luzes novas, e as araras da marca Clara Viva exibiam roupas que atraíam olhares curiosos de quem passava na rua. A vitrine, decorada com flores de tecido e frases motivacionais pintadas por Ana, virou ponto de parada no bairro. Clara, com o caderno agora cheio de anotações, sentia o coração acelerar a cada venda, a cada ideia. A loja não era mais só um meio de sobreviver. Era um sonho ganhando forma. O sucesso do desfile e a matéria no jornal local catapultaram a Clara Viva. A marca ganhou um prêmio de empreendedorismo em um evento da cidade e Clara, nervosa, subiu ao palco para receber uma placa dourada. O peso da placa na mão, o aplauso da plateia, o flash das câmeras, tudo parecia um sonho. "Essa é para vocês", ela disse aos filhos, que assistiam orgulhosos da primeira fila. Pedro gritou: "Mamãe é a melhor!" E até Gabriel, sempre tão reservado, bateu palmas com um sorriso raro. Clara usou o curso de gestão para negociar com fornecedores internacionais, algo que nunca imaginara fazer. Com a ajuda de Mateus, agora promovido a gerente, ela importou tecidos de qualidade por preços melhores, criando peças exclusivas que nenhuma loja concorrente tinha. A loja principal virou ponto turístico, com clientes tirando fotos na vitrine e postando nas redes sociais. O perfil da Clara Viva crescia, e Clara, que antes mal sabia usar o celular, agora gravava vídeos curtos, falando com uma naturalidade que conquistava seguidores. A equipe cresceu. Clara contratou mais 2 costureiras e uma vendedora, aliviando o peso dos dias longos. Mateus organizava o estoque com precisão, enquanto Ana, depois da escola, criava posts para as redes sociais. Até Pedro ajudava, dobrando panfletos com suas mãozinhas. A loja era mais que um negócio, era uma família. Uma tarde, enquanto arrumava a vitrine, Clara olhou para Mateus e disse: "Você lembra quando isso aqui era só mofo e goteira?" Ele riu. "Lembro, mas agora é um palácio, Dona Clara." O reconhecimento veio além do bairro. Clara foi convidada para dar uma palestra sobre superação em um evento para mulheres empreendedoras. Vestindo um conjunto da Clara Viva, ela falou sobre a loja, os filhos, a luta. "Eu não sou especial", disse, a voz firme. "Sou só uma mulher que decidiu não desistir." A plateia aplaudiu de pé, e Clara, segurando o microfone, sentiu o peito explodir de orgulho. Era como se cada aplauso fosse uma prova de que ela era, sim, suficiente. Mas João ainda rondava, como uma nuvem que se recusa a ir embora. Clara soube por Dona Lúcia que ele lera sobre o prêmio e a palestra. "Ele tá com inveja, menina", a idosa disse, servindo um pão de queijo quente. "Homem assim não suporta ver quem ele diminuiu brilhar." Clara deu de ombros, tentando não se importar, mas a primeira reviravolta veio inesperada. João apareceu na loja, não com arrogância, mas com um sorriso falso. "Clara, tô orgulhoso de você", ele disse, a voz melíflua. "Quero ajudar. Quem sabe a gente não trabalha junto?" Clara ficou paralisada, o caderno apertado contra o peito. A loja estava cheia, e Mateus, que ouviu tudo, lançou um olhar desconfiado. Ela respirou fundo, o cheiro de café aterrando-a, e disse: "Calma. Eu não preciso de você, João, nunca precisei." Ele saiu, o sorriso murchando, mas Clara sabia que ele não desistiria fácil. Naquela noite, Gabriel chegou em casa estranho, os olhos baixos. "O pai quer que eu vá morar com ele", ele murmurou. "Disse que lá eu teria uma vida melhor." O coração de Clara disparou.
João estava usando Gabriel, tentando manipulá-lo para atingi-la. Ela segurou o rosto do filho, o toque firme. Você é meu maior orgulho, Gabriel. Aqui é seu lugar com a gente. Ele assentiu, mas a dúvida nos olhos dele a machucou. Clara escreveu no caderno: vendas, 60 peças hoje. Prêmio, conquistado. Próximo passo, proteger minha família. A loja estava crescendo, mas o próximo desafio era maior que qualquer concorrente. Era manter os filhos ao seu lado. A Clara Viva abriu uma segunda filial em um bairro vizinho, um espaço pequeno, mas promissor. Clara cortou a fita na inauguração com Ana e Pedro ao lado, enquanto Mateus tirava fotos. A multidão aplaudiu, e Clara, olhando para a nova loja, pensou: isso é meu, meu. Mas no fundo, sabia que João tramava algo, e ela precisava estar pronta. A nova filial da Clara Viva brilhava com o mesmo azul vibrante da loja original, o cheiro de tecidos frescos misturando-se ao som de clientes conversando animadamente. Clara caminhava entre as araras, o caderno na mão, anotando vendas que não paravam de crescer. A marca era agora um nome conhecido, com filas na porta nos fins de semana e posts nas redes sociais que alcançavam milhares. Ela sentia o peso do sucesso nos ombros, mas também uma leveza no peito, como se finalmente estivesse onde sempre quis. Mas a calma durou pouco. João, com sua manipulação, trouxe um obstáculo que parecia insuperável. Clara recebeu uma notificação oficial. João entrara com um processo pela guarda de Gabriel. O documento frio e cheio de jargões dizia que ele, como pai, oferecia melhores condições para o filho. Clara leu e releu, o papel tremendo em suas mãos. O cheiro de café, que sempre a acalmava, agora parecia amargo. João não queria Gabriel por amor. Ele queria feri-la, tomar algo que ela construíra. Ela lembrou da conversa com Gabriel, do olhar confuso dele quando o pai prometeu uma vida melhor. Era uma chantagem emocional, e Clara sabia que precisava lutar com tudo o que tinha. Ela usou as habilidades do curso de gestão para se organizar. Contratou um advogado, Dr. Nelson, um homem calmo que a ouviu com atenção. Vamos reunir provas de que você é a melhor opção para o Gabriel, ele disse, apontando para o caderno onde Clara anotava tudo. Ela passou noites revisando documentos, coletando recibos que mostravam como sustentava os filhos e conversando com Gabriel para entender o que João dizia. O menino, dividido, confessou. Ele disse que você só pensa na loja, mãe, que não cuida de mim. As palavras doeram, mas Clara segurou a mão dele. Você sabe que tudo que eu faço é por vocês, né? Gabriel assentiu, mas a dúvida ainda pairava. O obstáculo parecia maior a cada dia. Clara descobriu, por meio de Dona Lúcia, que João estava com dívidas altas, escondidas atrás da fachada de riqueza. Ele via a Clara Viva como uma chance de se salvar, usando Gabriel para pressioná-la. A ideia de perder o filho a fazia tremer, mas Clara se recusava a ceder. Em um momento de fraqueza, pensou em negociar com João, oferecer dinheiro para ele desistir. Mas isso ia contra tudo que ela aprendera. Eu não vou me curvar, ela murmurou, olhando para a placa da loja. Sua força não vinha de dinheiro, mas de quem ela se tornara. Dona Lúcia e Mateus foram pilares. Dona Lúcia trouxe vizinhos que conheciam Clara desde sempre, dispostos a testemunhar sobre sua dedicação como mãe. Mateus organizou a loja para que Clara tivesse tempo de se preparar, assumindo turnos extras com um sorriso. Você já enfrentou coisa pior, Dona Clara. Esse cara não é páreo para você, ele disse, arrumando uma arara. Clara riu, mas o medo ainda mordia. Ela precisava de mais que apoio. Precisava de uma estratégia. A segunda reviravolta veio inesperada. Dr. Nelson, revisando os documentos de João, descobriu que ele falsificara comprovantes financeiros para parecer estável. Isso é grave, o advogado disse, os olhos brilhando. Se provarmos isso, ele perde qualquer chance. Clara sentiu um alívio, mas também uma pontada de dúvida. Confrontar João no tribunal seria expor Gabriel a um conflito maior. Ela olhou para o caderno onde escrevera: proteger minha família. Era mais que um plano, era um juramento. Clara preparou-se com cuidado. Reuniu testemunhas, organizou provas, ensaiou o que diria. Uma noite, enquanto costurava etiquetas com Dona Neuza, ela desabafou. E se eu não for boa o suficiente para ganhar isso?
A costureira parou a máquina, o zumbido silenciando. Clara, você transformou uma loja falida numa marca. Criou 3 filhos sozinha. Você é mais que suficiente. As palavras aterraram Clara, como um lembrete do quanto ela já conquistara. Na véspera do julgamento, Clara sentou com Gabriel. O cheiro de janta quente enchia a casa, e ela segurou as mãos do filho. Eu vou lutar por você, mas quero que você saiba. Você é meu maior orgulho. Gabriel, com os olhos marejados, abraçou-a. Eu quero ficar com você, mãe. Aquele abraço era tudo que Clara precisava para enfrentar o tribunal. Ela escreveu no caderno. Provas prontas. Testemunhas. 5. Próximo passo. Vencer. A loja, a marca, o sucesso, nada valia mais que sua família. E ela estava pronta para provar isso. O tribunal cheirava a madeira polida e papel velho, um contraste frio com o calor humano da loja de Clara. Ela estava sentada ao lado de Dr. Nelson, o advogado, vestindo um conjunto da Clara Viva que escolhera com cuidado. Azul escuro, elegante, mas simples como ela. O caderno, agora um talismã, descansava na bolsa, suas páginas cheias de anotações que a levaram até ali. Do outro lado da sala, João, com uma camisa cara, mas amarrotada, lançava olhares que misturavam arrogância e nervosismo. Clara respirou fundo, o som do ar entrando nos pulmões como uma âncora. Era o confronto final, e ela estava pronta. Dr. Nelson começou, apresentando provas da dedicação de Clara como mãe. Recibos de escola, fotos de eventos com os filhos, depoimentos de vizinhos. Dona Lúcia, firme apesar da idade, testemunhou. Clara é o tipo de mãe que faz milagre com pouco. Nunca vi ninguém tão dedicado. Mateus, de terno emprestado, falou da loja, do quanto Clara trabalhava por sua família. Cada palavra era um tijolo na muralha que Clara construíra, mas João contra-atacou. Seu advogado mostrou documentos que o pintavam como um pai estável, com uma casa grande e uma vida melhor para Gabriel. Clara olhou para Gabriel, sentado na plateia com Ana e Pedro. O menino de 15 anos parecia pequeno, os olhos fixos no chão. Ela sabia o quanto aquele momento o machucava, e isso a fazia querer gritar, mas ela se conteve, as mãos apertando a bolsa. Quando foi chamada para falar, levantou-se, o coração batendo forte, mas a voz firme. Eu construí uma vida para meus filhos, sozinha, depois que ele nos abandonou. Ela disse, apontando para João. Tudo que tenho, cada peça de roupa na minha loja, cada conta paga, foi com meu suor. Ele pode ter dinheiro, mas não tem amor.